Olá, gente. Nesse vídeo eu gostaria de fazer um react do Lucas Manzoli e sobre a eternidade do inferno. O Lucas me impressionou antes sobre como ele defendia, como ele refutava o professor Fábio Sabino e também algumas heresias católicas. Mas algumas coisas eu comecei a perceber que o Lucas não era totalmente ortodoxo. Infelizmente eu tenho que dizer que o Lucas me traz muita desconfiança sobre a sua ortodoxia, exatamente pelo que ele crê. Primeiro que ele defende o Santo Sudário, que no meu canal aqui eu refuto isso, né? Cheguei até entrar no canal dele e trago aqui no meu canal a refutação sobre o Santo Sudário. Depois, o que me impressiona é exatamente ele é contra, ele não aceita a eternidade da alma, nem a eternidade do inferno, juntamente com as seitas das testemunhas de Jeová, do Adventismo, Espiritismo, Budismo e etc., outros ismos aí. Aí ele vai dizer, você também senta com o catolicismo. Claro, o catolicismo tem algumas doutrinas cristãs que são realmente apostólicas, como a Trindade, a divindade de Jesus Cristo, né? A crença no inferno, certo? E então a igreja, quando nos concílios, na, na, na reforma protestante, a igreja concordou, porque isso é bíblico, né? As confissões reformadas, elas confirmam. Inclusive, está na confissão de Westminster e todas as outras confissões sobre a existência do inferno, da eternidade do inferno. Então, o Lucas, ele tem o seu canal e ele convida alguns professores, e as interpretações deles, principalmente do Lucas, são muito defeituosas no sentido hermenêutico e exegético, como eu vou mostrar aqui, e que me traz até desconfiança se realmente eles estudaram exegese ou estudaram realmente, tiveram numa sala de aula de grego, né? Como eu vou demonstrar também aqui, certo? Então ele diz sobre o inferno, e então está refutando Iago Martins, o Rodrigo Mocelin e o Vailati, né? Então nós vamos ouvi-lo, né, e vamos refutar a proporção que ele for falando. Vamos lá. O tormento eterno, que tem se popularizado muito ultimamente, apesar de remontar desde a Idade Média. Ele começou sendo usado por teólogos católicos medievais, já era ruim naquela época e ficou muito pior agora, mas mesmo assim ele continua sendo muito usado. Vejam bem, ele diz que essa argumentação que os pastores usaram, que é a argumentação que se nós ofendemos a um Deus eterno, é claro que terá um julgamento eterno, terá uma punição eterna. Ele diz que isso é medieval. E dá a entender que a crença no inferno é uma doutrina medieval. No entanto, nós vemos que desde o primeiro século, por exemplo, como Policarpo fala sobre as chamas eternas de julgamento que não cessam. Um comentário que Policarpo fez sobre o martírio, né? Isso está no livro do Martírio de Policarpo. Então, Policarpo, ele fala das chamas eternas de julgamento que não cessam. Então, desde o primeiro século, Policarpo, os apóstolos, desde os apóstolos, Policarpo creem no inferno. Isso não é doutrina medieval. Depois, quando se diz que se nós ofendemos a uma pessoa, dependendo da ofensa da pessoa, tem-se a punição. Exatamente, tem-se a punição.
E é claro que, e por isso que existem, vamos ver, existem os homicídios qualificados, qualificados. É porque de acordo com a pessoa, de acordo com o que se faz com a pessoa, tem-se a punição. No caso do pecado, é algo contra Deus que nós vamos mostrar. É algo contra Deus. E mesmo que nós ofendamos uma pessoa diretamente, mas nós ofendemos a Deus com o nosso pecado. Então, nós vamos ouvi-lo, o que ele diz aqui. Até hoje. Inclusive, eu vou colocar aqui várias pessoas que eu particularmente admiro, algumas mais, outras menos, mas que usam esse argumento para você ver que eu não tô de brincadeira, para você ver que esse argumento é popular mesmo. Vamos ver. Essa punição não é pesada demais? Eternidade de sofrimento para 70 anos de pecado. Ora, uma resposta dada a isso, comumente, nós pecamos contra um ser eterno, então a punição deve ser eterna. E para mim já é um grande argumento. Você está pecando contra o Deus que é eterno e as consequências são eternas. Ora, se a gravidade da ofensa está relacionada também à dignidade daquele que é ofendido, se nós estamos ofendendo um ser infinito em glória, valor e preciosidade, então qualquer pequena ofensa contra ele é uma ofensa infinita. Bom, então como vocês viram, esse argumento é bem popular mesmo, tem muita gente grande que continua usando esse argumento até hoje. Inclusive nos comentários dos meus vídeos sobre esse tema, eles praticamente desistiram de citar qualquer texto bíblico para provar também estar na Bíblia, porque eles sabem que não tem nenhum, né? No máximo eles citam 3 versículos aí, um deles é uma adulteração grosseira do grego, o outro é uma falta de contexto gritante e o outro prova exatamente o contrário daquilo que eles dizem. Bem, gente, uma pessoa dizer que não tem nenhum versículo que fala da eternidade do inferno e dizer que é um desvio grotesco do grego, minha gente, essa pessoa não sabe o que é grego. Com certeza ele não conhece. Vamos analisar aqui. Quando a gente analisa o texto. Então, praticamente todo mundo que tem discutido esse assunto comigo ultimamente, eles partem apenas para esse argumento, para um argumento de cunho filosófico que eles acham mais difícil de se refutar, justamente por não ser um argumento bíblico, propriamente dito. Agora, o problema é que esse argumento ele é mais furado do que queijo suíço. Na verdade, tem tantas formas diferentes de você refutar esse argumento que é até difícil de saber por onde começar. Na verdade, eu poderia simplesmente acabar com esse argumento de uma forma tão simples quanto dizer que, beleza, punição tem que ser eterna, então. Mas quem disse que essa punição tem que ser o tormento eterno? Porque não pode ser a morte eterna. Inclusive, a gente sabe que os criminosos mais perigosos, que cometeram os piores crimes, as leis de vários países, como os Estados Unidos mesmo, vão punir com a pena de morte, e não com a prisão perpétua. Então a morte também é considerada uma pena, uma punição. E a morte eterna é uma morte que não tem volta. A pessoa que sofre a morte eterna é uma pessoa que nunca mais vai... Olha, ele confunde a palavra eterno com grau de punição. Eternidade não significa algo que acabou. Eternidade significa uma continuidade. A palavra eterno vem de aion, de tempo. E daí que vem a palavra aionios, eterno. Então é contínuo. Como é que uma pessoa pode dizer morte eterna se essa pessoa morreu, se essa pessoa acabou? Como posso dizer sofrimento eterno se essa pessoa morreu, acabou, o sofrimento acabou, porque ela morreu, não tem sofrimento. Se o argumento dele é exatamente dizer que Deus jamais faria pessoas para sofrer, né? Então, quer dizer, que morte é, que sofrimento é esse? A palavra eterno quer dizer continuidade. E para isso, eu vou ler o texto, que é um texto que eles não saem, né? Nós vamos ler um texto que é um texto de Mateus 10, 28, mostrar que o inferno é eterno. O inferno é eterno. E com diversas formas de Jesus mostrar, e os apóstolos também. Olha só, eu vou ler em grego aqui, né? Que diz: Kai me phobeste apoton apoktenonton to soma ten depsche me dunameno apoktenai phobeste de malonton dunameno kai tempsche
Psiche, kaito, soma, apolesai. Então, diz aqui o texto, não tem mais aqueles que matam o corpo, preste atenção, aqueles que matam o corpo e não podem medunameno, apoktenai, e não podem matar a alma. Minha gente, está muito claro. Não tem mais aqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Está bem claro. Jesus está dizendo, olha, vocês não devem temer aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, Jesus está dizendo que a alma é imortal, ninguém mata. Aí o Lucas diz que psique aqui quer dizer vida eterna. Minha gente, isso é um atestado de uma pessoa que não sabe grego. Infelizmente eu tenho que falar isso. Um aluno vamos dizer, do primeiro ano, terminando o primeiro ano, ele sabe que a palavra vida, usada para vida eterna, é a palavra zoe. Não tem uma palavra usada no Novo Testamento para vida eterna, usada psique. Quando Jesus fala, lá em Mateus, diz, aquele que perder a sua vida, ganha-la. Aquele que é psique. Aquele que ganhar a sua vida, perderá. Aquele que perder a sua vida, ganha-la. Jesus está falando vida consciente, a vida consciente, ou seja, Jesus está dizendo que aquele que ganhar a sua vida, perderá. E aquele que ganhar, aquele que perder, que renunciar nessa vida física, nessa vida consciente, vai ganhar, ou seja, vai ter prazer maior. Vai ter prazer maior. Porque Jesus não poderia estar dizendo ali que iria perder aqui, os ímpios iam perder a vida. Vida eterna, isso é óbvio. E a palavra psique quer dizer vida, mas vida consciente. A palavra zoe quer dizer vida eterna. Jesus, quando diz ego eimi re rodos kai re zoe, eu sou o caminho, zealetheia kai re zoe, a verdade e a vida. Zoe é vida eterna. Então, quando ele diz que psique aqui é vida eterna, ele não sabe grego, minha gente. Infelizmente, ele não sabe que aqui é vida. Aqui é vida. Né? Ou melhor, aqui é a alma mesmo. Né? A alma. Não é vida eterna. É alma mesmo. Né? Vida, porque a palavra psique, ele pode ser usada como tanto para a alma. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, psique, como pode ser usada também para a vida. Nesse caso aqui é psique. Né? Não, lá em Mateus, como eu citei, é vida, mas aqui é alma. Não tem mais aqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Gente, está muito claro isso. Temei, mas aquele que pode fazer perecer, vejam que é o verbo grego apolumi, apolesai, é um verbo grego apolumi, que está no infinitivo aoristo do verbo grego apolumi, é o mesmo verbo usado lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. É o verbo apolumi, perecer aqui é mandar para o inferno. E aí ele diz, temei antes, mais ainda, que malon, tom, dunameno, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma, o psique, como o corpo. Aqui, claro que a palavra psique significa alma, que está relacionada a corpo.
alma e corpo. Aí eles dizem o seguinte, não, que isso aí que pode perder a vida, que a pessoa vai perder a alma, pode perecer tanto o corpo como a alma, que também é o quê? A alma é a vida eterna. Meu Deus do céu, Jesus está falando aqui para os ímpios. Para os ímpios. Não tem nexo nem teologicamente e nem em grego. A palavra psche não é usada para a vida eterna. Ele não sabe isso, minha gente. Vejam bem. Tem outros textos também que vamos ver. Mateus 25, 41. Mateus 25, 41. Está aqui. Mateus 25, 41. Vamos lá. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí eu pergunto, o diabo é um espírito. Os anjos, os demônios são espíritos. Eles vão morrer como pessoas? O fogo eterno. Fogo eterno. O que seria fogo eterno? Segundo o Lucas Manzoli, é acender e apagar, porque se torna já eterno. Mas, gente, isso aí não é inteligente. Fogo eterno. Jesus está mostrando aqui que é algo eterno, é fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, é fogo eterno. Quando alguém diz que eterno é porque é uma morte, que a pessoa morreu, é um castigo eterno. Isso não é castigo eterno. Isso não é castigo eterno. Isso é uma dimensão de um castigo. Por exemplo, ele compara sobre o castigo da pena de morte e da prisão perpétua. A pena de morte uma pena maior, né? Dependendo do erro, é uma pena maior, mas não é eterna. Não é eterna. Como também a prisão perpétua não é eterna, porque a pessoa morre. A pessoa morre. Aí é uma dimensão de um castigo. Por exemplo, eu posso dar um castigo de chicotadas, 40 chicotadas numa pessoa, e posso também cortar a cabeça dela. Ou seja, é uma pena maior. Não é eterno. Eterno significa contínuo, continuamente. E isso que a vida eterna. Ora, se eu digo que aionios para zoe aionios, porque vida eterna é só usado para zoe, vida. Se eu digo que é eterna a vida, e não a morte, e não a alma, então eu estou cometendo um erro gravíssimo da palavra. Jesus está dizendo fogo eterno. Ninguém sai disso. Mas tem outros textos. Mateus 25, 46. Vamos ver Mateus 25, 46. Aqui. Olha o que diz aqui. E irão esses para o castigo eterno. Vejam que aqui não é morte mais. É castigo eterno. Porém, os justos para a vida eterna. Preste atenção, gente, aqui, ó. E irão estes irão para o castigo eterno. E os justos para a vida eterna. Vejam que Jesus faz uma relação entre castigo eterno e vida eterna. Vida eterna é continuidade, algo contínuo com Deus. Nós vamos estar com Deus. Aí quer dizer que vida eterna é contínuo. O aiônio quer dizer contínuo aqui. E o castigo é algo que abruptamente terminou. Isso não é inteligente, minha gente. Isso não é eternidade. Algo que acaba não é eterno. Então quer dizer que esse óculos aqui, quando ele for destruído, eu vou destruí-lo, né? Eu vou quebrá-lo, eu vou esmagá-lo, né? Então a partir de agora esse óculos é eterno. Olha a cabecinha dessa pessoa, minha gente. Que coisa absurda. Isso foge do conceito de eternidade, né? Mas tem outros textos também.
Outros textos. Marcos 9,47. Minha gente, Jesus demonstra o tempo eterno com outras formas, com outras... Vamos dizer, Marcos 9,47 e 48. Olha o que Jesus diz aqui. Verso 47. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançado no inferno. Aqui é ser lançado no inferno, no inferno de fogo. No texto majoritário tem Gehenna Tupuros, que no texto eclético não tem, mas na maioria dos manuscritos tem Gehenna Tupuros, no inferno de fogo. Gehenna era uma palavra grega usada para o vale de Inon, que era ao sul de Jerusalém. Era um lixão que tinha fogo continuamente, que não se apagava aquele fogo, porque era lixo e tinha fogo continuamente. Jesus faz uma metáfora, compara esse Gehenna, o inferno de fogo, ou seja, continuidade. Esse vale do Inon era conhecido pela continuidade de fogo que tinha por causa dos detritos que havia lá. Mas Jesus ainda fala que demonstra eternidade. Aí no verso 48 ele diz, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Jesus explica. Vejam, por que Jesus diz morre o verme? Porque nesse lugar do Gehenna, no Vale de Inon, tinha detritos orgânicos, animais mortos. E ficava vermes, ficava bichos. Jesus diz lá nesse lugar, o inferno, o verme não vai morrer e o fogo não vai se apagar. O fogo não vai se apagar. Jesus está mostrando uma metáfora da eternidade do inferno. Aqui está claro. Ninguém sai daqui desse texto, a não ser que crie uma coisa fantasiosa. Porque o contexto está claro. Jesus está mostrando aqui, através dessas metáforas, que o inferno é eterno. Mas tem Mateus 13, 42, porque ele disse que eternidade, então é quando a pessoa morre e aí pronto, é uma punição eterna, porque ali a pessoa não vive mais. Isso aí não é eterno. Isso aí não é eterno, é algo que parou, não é eterno. Então, mas vamos ver que Jesus fala de sensações eternas. Sensações. Olha o que diz aqui em Mateus 13, 42. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus está falando de sensações. Primeiro, Jesus diz que o fogo não se apaga. Se alguém disser que o fogo apaga, está desmentindo Jesus. Aí a falácia diz, mas isso aí não é literal. E realmente não é literal, mas Jesus quis mostrar uma metáfora que demonstra eternidade. O fogo não se apaga, é sofrimento. O fogo não se apaga. E o Senhor diz aqui que lá haverá choro e ranger de dentes, sensações eternas. Choro e ranger de dentes. Mas vejam o que diz Daniel 12, 2. Vamos ver o que diz Daniel, né? Daniel, capítulo... Deixa eu ver se eu não coloquei, vou colocar aqui. Daniel, capítulo 12... Daniel, capítulo 12, verso 2. Vamos ver aqui o que disse Daniel aqui, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Ou seja, não é só acabar, é vergonha e horror, terrível, horror eterno. Está falando de sensações eternas.
Mas ainda tem o texto de Apocalipse. O texto de Apocalipse 20:10. Olha só o que diz aqui. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Minha gente, isso são adjuntos adverbiais de tempo. Isso é chamado na literatura adjuntos adverbiais de tempo. Imagine eu dizendo para uma pessoa que diz, olha, você trabalha dia e noite. É claro, quando eu digo você trabalha dia e noite, é porque a pessoa trabalha constantemente, sem parar. Então, o texto está dizendo, serão atormentados dia e noite, pelos séculos, aion está aqui, tus aiones ton aionem, pelos séculos, para os séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Meus queridos, se alguém crê diferente, ou essa pessoa tem um problema cognitivo, ou essa pessoa realmente, Satanás cegou completamente, como disse Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 2. Mas vamos ver os textos que ele citou, vamos ver os textos que ele citou, vamos lá, né? Vamos ver os textos que ele citou. A vida. Então a gente poderia simplesmente argumentar isso e já matar o argumento deles logo de cara. Porque no máximo esse argumento provaria que tem livro sobre o tema, mas antes eu vou ler aqui alguns textos bíblicos para vocês verem como que esse argumento não faz o menor sentido. Vamos começar aqui com Lucas 12, 47 a 48. Olha o que o texto vai dizer. Aquele servo que conhece a vontade do Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Eu sempre argumento nos meus vídeos, debates, no meu livro e tudo mais, que se existem algumas pessoas que vão levar muitos açoites e outras pessoas que vão levar poucos açoites, é porque o tormento não pode ser eterno para todo mundo, certo? Porque se alguém fosse ser castigado infinitamente, ele nunca deixaria de levar os açoites, então não faz sentido chamar o infinito, o eterno, de pouco, né? É um contrassenso mais... Bem, gente, eu vou deixar aqui porque a continuação do vídeo, por causa do tempo, é ele falando a mesma coisa, né? Ele falando a mesma coisa, dizendo que isso não pode ser eterno, porque o texto, Jesus está falando na parábola que alguns receberão muitos açoites, outros receberão poucos açoites. Agora, sem interpretar o texto como nós vamos interpretar, isso também vai contra a interpretação dele, dizendo que não vai haver vida após, não vai haver punição depois. Porque se alguém recebe muito ou recebe pouco, certo? Também não tem como demonstrar que acabou, né? Como ele diz que a alma terminou ali, morreu, acabou. Quer dizer, então não vai ter, não poderia ter muitos açoites, nem poucos. Então, até mesmo o argumento, esse texto vai contra o argumento dele. Mas vamos interpretar porque o Lucas está errando na hermenêutica. O que Jesus está falando nesse texto? Jesus está falando de dois tipos de servos. Um é crente. Os dois, não é crente. O primeiro não é crente. E os dois últimos são crentes. Vamos lá para o texto, que é exatamente Lucas 12, a partir do verso 42, vejam bem que vem da pergunta de Pedro. Então Pedro perguntou, Senhor, proferes esta parábola para nós ou para todos? Vejam que Pedro estava com dúvida, se essa parábola que Jesus tinha falado era só para nós ou para todos.
Aí Jesus então fará a parábola. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achando fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando o sorte com os infiéis. Preste atenção aqui, que eu vou mostrar em grego. Vejam bem. Olha o que diz o texto, né? E o Senhor lançará a sua sorte com os infiéis. Kai tomeros autu, metaton apiston thethei. Ou seja, a sorte com os infiéis, ou incrédulos, apiston. Minha gente, a palavra apiston é usada para pessoas não crentes. Vai lançar a sorte com os infiéis, com os descrentes, com aqueles que não creem, com aqueles que não são salvos. E Paulo deixa claro isso. Então, o primeiro servo é aquele que não é crente. Veja o que Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 15. Paulo diferencia claramente a mesma palavra grega, que é apistos, o adjetivo apistos, que é incrédulo ou infiel, pode ser traduzido tanto para infiel como incrédulo, que diz aqui que harmonia, symphonensis, Christo pros beriarche, entis meris piston meta pisto. Então veja que harmonia entre Cristo e Belial, o que parte tem o crente com o descrente, ou o infiel, ou o incrédulo, apistos, é um adjetivo que quer dizer, é a mesma palavra grega lá, de Lucas. Então, Paulo diz que, né, que parte, que união, que parte tem o crente com o incrédulo. Então, esse primeiro escravo é exatamente uma pessoa descrente que Jesus está falando, que ele vai ter parte com os incrédulos. Qual é a parte dos incrédulos? Jesus já tinha falado nas outras parábolas, que é o inferno de fogo, que o verme não morre e o fogo não se apaga eternamente, pelos séculos dos séculos, como diz lá Apocalipse. Aí, vamos ver, vamos voltar para Lucas, capítulo 12, vamos ver o verso 45 em grego aqui. Mas vamos ver aqui o verso 45. Vejam bem. Eande eipe rodulos equenos entecardialtu. Vejam bem. Mas, porém, aqui foi traduzido até para porém, que geralmente desculpa, o verso 46 aqui, né? Virá o seu Senhor, tá, mas vamos ver o 47, desculpa. Virá vejam bem aqui. Equenos de rodulos rognustos telematucriu. Então vejam bem, ela diz, mas aquele escravo, vejam bem que aquele porém, vejam que ele já está falando aqui do escravo, que ele terá parte com os infiéis, né? Mas aqui no verso 47, porém, mas aquele escravo, que conheceu a vontade do Senhor, do seu Senhor. Mas eu preciso dizer sobre o aoristo. Vejam bem, esse verbo gnosco aqui está no particípio aoristo, certo? Particípio aoristo. O particípio aoristo, ele tem a função também de algo que concretizou, que é algo completo. Então, quando o texto diz, mas aquele escravo que conheceu a vontade, o que é a vontade do Senhor? A sua palavra. A sua palavra. A vontade do Senhor. Então, o que está dizendo aqui? Que ele conheceu, vamos dizer, de uma forma grandiosa. Claro que ninguém conhece tudo, mas conhece uma forma plena, conhece muito, que Jesus vai dizer que muito será dado. Ele conhece muito, né?
E não tendo se preparado, retomasses, medempoiesas, não tendo se preparado, nem tendo feito a vontade do Senhor, veja o que diz aqui, ele apanhará muito, né? Ele apanhará muito. Vejam bem, não existe no original essa expressão muitos, aqui, muitos açoites, né? Não vamos dizer assim, ele apanhará muito, realmente muitos açoites. Não tem a palavra, seria apanhará muito, seria melhor assim, porque o verbo está no futuro, né, com um advérbio, né, um advérbio polas, que está dizendo, ele apanhará muito, né, ele será punido muito. E a palavra aqui é bater, né, bater muito. Bem, aí alguém diz, mas vem cá, Deus vai bater nos crentes? Sim, nós temos que interpretar uma parábola dentro daquele contexto da história. Vejam que um será lançado com os infiéis, o outro, ele baterá muito, mas esse aqui, mas aquele que não conheceu, e aí entra o aoristo também, não conheceu plenamente, e tendo sido feito digno de reprovação, plegon, né, de reprovação, ele será pouco punido. Ele será pouco punido, certo? Então vejam bem, aqui é para crentes. É para crentes que conheciam plenamente a palavra, que conhece, né? Hebreu diz, não sejais mestre, porque vós tereis maior juízo. Mas vamos ver o que diz a Bíblia sobre os crentes, né? Hebreus 12, 5 e 6. O autor, Hebreu diz, estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quanto por ela és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho, a quem recebe. O Senhor açoita, o Senhor bate. Então o sentido é que os incrédulos, eles terão parte com os incrédulos, com os infiéis. Mas aqueles que conheceram a vontade do Senhor e não estão praticando devidamente, eles vão ser punidos, eles vão ser disciplinados. É assim que nós podemos interpretar o texto. Eles vão ser interpretados. Aí alguém vai dizer o seguinte, mas aqui Jesus está contando a parábola que coloca incrédulos e crentes todos juntos. Várias parábolas Jesus fez isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. A parábola do semeador, por exemplo, né? 3 sementes não dão fruto, são incrédulos, porque o diabo tira, e não, né? Na beira do caminho, a outra nas pedras e não tem raiz em si mesmo, né, com pouco tempo, e os espinhos, aquela com os espinhos, mas somente uma semente é que cai em boa terra. Jesus fala que são os crentes, que caem em boa terra, que frutifica 30, 60 e 100 por um. Mesmo aqueles que frutificam pouco, mas Jesus está falando tanto de incrédulos como de crentes. Também a parábola das 10 virgens. 5 são nécias e 5 são sábias. 5 ficam fora e 5 entram para as bodas do Senhor. As 5 sábias são os crentes, nascidos de novo. Também a parábola dos talentos. Todos são servos, todos são escravos de alguma forma. Filipenses diz que para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, né? E aí, a parábola dos talentos, que recebeu 5 talentos, 2 talentos, mas aquele que recebeu 1 talento e que ele foi punido seriamente, por ele ter enterrado o talento do seu senhor. Então, é normal colocar na parábola tanto incrédulos como aqueles que são crentes. E aí, então, esse texto que ele está lendo, não é para
os incrédulos? É para os crentes, com base em Hebreus, que o Senhor açoita, que o Senhor, ele disciplina os seus que nasceram de novo. Mas vamos aí, Lucas 20, 47, que ele colocou. Lucas 20, 47, né? Que diz assim: os quais devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações, estes sofrerão juízo muito mais severo. Aí ele afirma outro exemplo, que ele diz, olha, se é mais severo, então aqui não pode ser eterno, né? Porque tem gradatividade. Agora preste atenção que ele desconhece os graus do adjetivo. Existem dois tipos de graus do adjetivo, o comparativo e o superlativo. É verdade que essa palavra grega aqui, né, eles receberão juízo, né, perissotero, a sua terminação demonstra um grau comparativo, mas às vezes essa palavra é usada como grau superlativo, que não está comparando, mas está supervalorizando, que é um grau do adjetivo. O próprio Chamberlain, né, um dos grandes gramáticos, das gramáticas eruditas, ele fala exatamente isso e dá exemplos, que existem adjetivos nos graus comparativo que eles passam a ser usados como superlativo. E aqui nós vamos traduzir, porque aqui não tem a palavra mais, né, que eu me enganei, né? Não tem a palavra mais. Mas seria melhor traduzir se fosse assim: esses receberão juízo sobreexcelente. Aqui não está comparando, minha gente. Não tem nada para comparar aqui. Isso aqui é um adjetivo no grau superlativo. Superlativo. Eles receberão juízo sobreexcelente. Juízos enormes. É como se Jesus dissesse: eles receberão juízo enorme. Não está comparando. É um grau superlativo. Vou dar exemplo de textos com grau superlativo. Com grau superlativo, né? Primeiramente, eu vou dar textos nos evangelhos. Mateus 11, 9. Da mesma palavra grega perissotero. Veja o que diz o verso 9. Porém, né, o que saíste a ver? Jesus está perguntando. O que saíste a ver? Um profeta? Naí, legmim, cai, perissotero, profeto. Vejam, sim, eu vos digo. E na tradução diz mais que profeta, mas está mal traduzido, meus queridos. Porque o que é uma pessoa mais que profeta? Dá a entender que existe alguém que tem um profeta a mais. Não. O texto está dizendo é um profeta sobreexcelente. É um profeta, vamos dizer, um profeta excelente. É um profeta maravilhoso, é um profeta com excelência. É isso que Jesus está dizendo. Aqui Jesus não está comparando. Aqui Jesus está usando o grau superlativo. Se você não sabe o que é o grau superlativo, existe o superlativo sintético e analítico. O sintético é finíssimo, amicíssimo, né? O sintético, o analítico é mais, vamos dizer, mais sábio. E aqui o grau é superlativo, que Jesus está dizendo. Eu vos digo, embora que a tradução de mais que profeta, não existe a expressão mais que profeta, né? É como se tivesse algo mais, tivesse um profeta que fosse acima. Não existe isso. Ele está dizendo da expressão que é um profeta sobreexcelente. É a mesma palavra usada, mesmo termo lá. Vamos ver outro texto. Lucas 12, 4. Olha, Lucas 12, 4. Que diz assim, ó. Eu vos digo, legodermin. Eu vos digo aos meus amigos, tois filosmu. Não temeis aqueles que matam o corpo. É um texto relativo a Mateus 10, 28. Não temeis aqueles que matam o corpo. E depois dessas coisas, não tem coisa, vamos dizer, excepcional, coisa
sobreexcelente para fazer. Aqui Jesus também não está comparando. Ele está dizendo, vejam aqui, que aqui o substantivo, o pronome substantivo é ti. E o adjetivo no grau superlativo, né? Não tem coisa sobreexcelente para fazer. O verbo poiel aqui no infinitivo. Não tem coisa sobreexcelente. Então, o grau aqui é superlativo. Outro exemplo. Paulo agora. 1 Coríntios 12, 23. 1 Coríntios 12, 23, que diz assim... Paulo falando do corpo, né, do corpo do corpo humano, ele diz, e aqueles que parecem, né, desonrosos, parecem ser desonrosos do corpo, estes, olha só, têm honra sobreexcelente. Aqui ele não está comparando. Aqui ele está dando um grau superlativo. Esse tem honra excelente, né? E aqueles que não são decorosos, aqueles do nosso corpo que não são decorosos, vejam bem, tem beleza, tem honra, que aqui é diferente de time é honra, mas aqui é beleza, aqui é coerência, tem beleza, tem estética, certo? Sobreexcelente, aqui também não está comparando, é um grau superlativo. Então, meus queridos, o texto que fala de Lucas 20, 47, aqui não é um comparativo. Jesus está dizendo que esses sofrerão juízos terríveis, em outras palavras. Esses sofrerão juízo sobreexcelente. Jesus está falando do juízo que eles irão ter, que é o inferno, que é terrível. Eu não vou colocar o vídeo por causa do tempo, mas vou dizer que ele fala da lei civil de Israel, ele usa um texto, né, do Velho Testamento, e ele fala que ali é de acordo com o que a pessoa pecou. Mas vejam bem, minha gente, ali é uma lei civil. A lei civil é contra a pessoa. A lei civil de Israel é contra a pessoa. Mas a lei moral de Deus é contra o próprio Deus. Vejam o que diz o Salmo 51. Vamos ver o Salmo 51. O Salmo 51, verso 4. Salmo 51, verso 4. Vejam bem. Olha o que Davi falou. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Vejam bem, o que Davi não pecou diretamente contra Deus, porque ele cometeu adultério, cometeu homicídio contra, né, o esposo de Batseba, mas ele afirma, pequei contra ti, e contra ti somente fiz mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Está claro que é contra Deus que nós pecamos, e o julgamento é contra o Senhor. Mas tem um texto muito interessante, que é Marcos 3:28. Marcos 3:28. Deixa eu ver se eu coloquei Marcos 3:28. Não. Marcos 3:28. Vamos lá. Marcos 3:28. Vejam bem que Jesus fala do pecado contra o Espírito Santo, né? Vejam aqui. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens,
os pecados e as blasfêmias que proferirem. Veja, Jesus ele cita duas coisas, os pecados, né? Os pecados, hamartemata, né? Os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Ou seja, Jesus está dizendo que os pecados são feitos contra o Filho do Homem. Todo pecado cometido contra o Filho do Homem, pecado e blasfêmias. Pecados e blasfêmias. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. Aí ele diz, mas isso aí é um pecado contra o Espírito Santo, isso é só contra o Espírito Santo. E tem alguns que dizem que não tem mais nem pecado contra o Espírito Santo. Mas de qualquer forma tem um pecado eterno aqui. De qualquer forma está atingindo o Espírito Santo. É contra o Espírito Santo, é contra o Filho. O pecado é contra o Filho de Deus. Certo? Aí ele diz, olha só a cabeça do rapaz. Ele diz, se a punição é pelo que Deus é, pela grandeza de Deus, então todos estão inseridos nisso. Mas é claro que todos estão. Todos estão. Somente aqueles que forem expiados pelo sangue de Jesus é que não sofrerão a punição eterna. É por isso todos pecaram e todos carecem, estão aquém da glória de Deus. Todos não podem glorificar a Deus. Todos estão aquém da glória de Deus. É por isso que precisamos de Jesus Cristo. Portanto, queridos, o inferno é real, é eterno. E qualquer pessoa que desfazer essa interpretação aqui, se você analisar perfeitamente, essas pessoas, elas não sabem interpretar textos. Você mesmo analisa. Eu estou dizendo isso, mas você mesmo analisa. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida.